Paz seja convosco, irmãos. Louvado seja Deus. Estamos dispostos dia a dia a permanecer na presença de Deus, lutando contra tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, né? Espero que quando esta mensagem chegar até você, você possa estar bem de saúde, gozando de alegria, de paz e que a sua casa esteja cheia de alegria. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, falando sobre orai e vigiai. Esse é um tempo onde nós temos que estar muito atento a tudo que está acontecendo. E Jesus, quando ele sente que está chegando o momento da sua prisão e da sua morte, ele chama os seus discípulos para orar com ele, lá no Monte Getsemane. E os discípulos dormem, e aí ele volta e encontra os seus discípulos dormindo, e ele diz, olha, nem sequer por uma hora pudestes vigiar comigo, orar comigo. Então ele diz, vigiai, Mateus capítulo 26, versículo 41, ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre vigiar, sobre estar atento. Então eu creio que quando Jesus, ele fala estas palavras aos servos dele, aos discípulos, ele está dando duas armas espirituais para nós lutarmos. Vigiar e orar. Mas hoje eu quero me atentar mais à parte onde o Senhor diz sobre vigiar. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas diz a palavra de Deus que é contra as hostes espirituais da maldade. Então, todos nós enfrentamos uma guerra espiritual. E a guerra espiritual nós não a vencemos com armas físicas, né? Nós a vencemos com as armas espirituais que o Senhor nos concedeu através do seu poder, através do seu Espírito. Então, entendemos que estamos com Cristo numa região celestial, aonde vencemos tudo aquilo que se levanta contra nós com armas que são eficazes contra o nosso inimigo. Em Romanos capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 9, ele diz assim, porque a inclinação, em outras traduções, está mentalidade. Então, porque a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então entendemos que as armas que o Senhor dá aos seus filhos, ela não é concedida aos que vivem em uma vida na carne, em uma vida que não está dentro da vontade de Deus, né? Então, nós que cremos em Cristo, deliberadamente Ele nos dá armas espirituais para que nós não venhamos ser enganados ou tragados pelo inimigo. Ele continua dizendo, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então eu entendo que o Senhor é tão zeloso e cuidadoso conosco, que compreendendo as fraquezas da carne, Ele nos aperfeiçoa no Espírito, para que tenhamos as armas espirituais para vencer
as hostes espirituais da maldade. Então, nós temos que compreender que precisamos estar vigilantes quanto ao que o Senhor tem nos dado, quanto ao que o Senhor nos capacitou através do seu Espírito. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, ele diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Olha que coisa maravilhosa que ele diz. Embora nós estejamos em carne, nós não lutamos contra o nosso inimigo segundo a nossa carne. Porque as armas da nossa luta ou da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. E quem pode manusear essas armas? Aqueles que constantemente estão vigiando e orando e tendo uma vida constante na presença de Deus. Então, vigiar faz parte da nossa vida. Então, o que significa vigiar? Vigiar significa estar acordado. Aqui os discípulos estavam dormindo. Estar em alerta. Aqui eles estavam totalmente despercebidos do que estava acontecendo com Jesus. É dar total atenção àquilo que estamos vivendo. E os discípulos aqui, eles simplesmente dormiram. Se os inimigos chegassem, iriam pegá-los dormindo. É desta forma que o inimigo quer nos encontrar, dormindo, sem vigiar, inconstantes. Então, esta é uma arma que eu creio que o Senhor nos deu. Estarmos atentos, alertas, vigilantes, porque nós não sabemos o tempo que o Senhor virá nos buscar e também não sabemos o tempo que o inimigo estará nos atacando. Então, vigiar é importante? Sim, vigiar é importante para evitar que, por negligência, venhamos ter distrações que leve a uma condição de desânimo, de preguiça, e lhe falte a sensibilidade de percepção das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, é importante vigiar? Extremamente importante. Quais os benefícios de nós nos mantermos vigilantes quanto à nossa vida com Deus? O primeiro deles é que pode evitar calamidades destrutivas na nossa vida. Então, nós estamos alertas, prestando atenção em tudo, e esta vigilância não nos permite errar em algumas áreas da nossa vida que possa trazer para nós algumas calamidades destrutivas na nossa vida. Diz lá Apocalipse, capítulo 16, versos 15, eis que venho como um ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas roupas para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Então, uma das maiores catástrofes que possa acontecer na vida do ser humano é estar sem vigiar a sua vida diante de Deus e o Senhor voltar e ele ser pego em pecado, e ele ser pego em rebeldia, e ele não estar pronto, preparado para a vida eterna. A nossa salvação está condicionada à morte e à ressurreição de Jesus. Não está condicionada ao poder que o Espírito me dá, ou à quantidade de dons que eu tenho, porque salvação é acreditar, é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu não posso ter uma vida onde o Senhor exige de nós santidade e vivemos uma vida de imoralidade, de podridão. Então,
A falta de vigilância pode fazer com que nós venhamos voltar aos pecados que anteriormente nós praticávamos e, desta forma, entristecer o Espírito Santo. Então, estejamos atentos para que nenhuma situação constrangedora por causa da nossa falta de vigilância possa acontecer conosco. Segunda coisa que pode nos ajudar: evita que nós venhamos abandonar o Senhor Jesus. Evita que nós venhamos desistir de estar na presença do Senhor, devido à fraqueza da carne, como nós lemos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se a carne é fraca, ela é tendenciosa às coisas da carne. Para fortalecê-la, nós temos que vigiar e pedir constantemente que o Espírito de Deus nos dê força para vencer os desejos da carne. Terceira coisa, ela nos ajuda a não pecar. Vigiar nos leva a um estado de determinação, de firmeza. E a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 16, 13, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então veja, quando somos fortes, nós não pecamos. Quando estamos fortes, nós não desanimamos, nós não blasfemamos, nós não murmuramos, porque sabemos que o nosso Deus está atento à nossa vida e em tudo está disposto a nos abençoar. Então, todos nós precisamos usufruir desta arma espiritual, desta vigilância que nós temos que ter para evitar calamidades, para não esquecermos de Cristo e da sua palavra e para nós não pecarmos. Então, o salmista diz que para ele não pecar contra Deus, ele escondeu no seu coração a palavra de Deus. Então, todos nós temos uma vida espiritual e a condição desta vida espiritual depende da maneira que nós vigiamos, que nós oramos. Então, cada um tem um nível espiritual e esse nível varia de pessoa para pessoa. Aqueles que não vigiam e são negligentes com a sua própria vida espiritual e sofrerão perdas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se nós formos negligentes com a nossa vida espiritual, com a nossa conduta de cristão, o diabo está de olho, está esperando o momento da falta de vigilância para ele lançar os seus dardos inflamados e tentar te derrubar. Por isso, tenha esse texto cravado no seu coração, gravada na sua mente. Esteja em constante vigilância. Cristo nos orienta a termos responsabilidade com a nossa vida espiritual, pois temos uma posição no mundo espiritual, temos uma função a cumprir neste mundo em favor das vidas que estão se perdendo, que é pregar a palavra de Deus e pregar o evangelho da salvação. Mas aqueles que não vigiam, aqueles que não oram, não usufruem dos benefícios do Senhor e acabam não tendo condição de estar falando do poder do evangelho, da salvação do evangelho, que Cristo veio para salvar, que Cristo veio para batizar com o Espírito Santo, que Cristo veio para curar e que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Então, cada cristão tem que se esforçar para crescer, para aprender, para expandir a sua consciência com a verdade, para que não seja enganado. Diz o Senhor: portanto, vigiai e orai em todo o tempo.
encorajando-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Vigie hoje. O amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer. O ontem já passou. Então, hoje é o dia que nós temos que vigiar, que nós temos que orar, que temos que estar prestando atenção em tudo que está acontecendo para manter a nossa vida digna, limpa, honesta, cheia da presença do Espírito Santo. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então essas são as orientações da palavra de Deus para a nossa vida quanto a vigiar. Há muito a falar sobre isto? Sim, claro que há, pois a palavra de Deus nos instrui grandiosamente. Mas eu quis trazer esse texto para lembrar que, como soldados e numa guerra e numa batalha, nós temos que estar prestando atenção, vigiando em todas as coisas, preservando a nossa vida, para que a nossa vida seja bênção na vida dos outros. Que Deus possa te ajudar a praticar a vigilância e a oração. Espero que essa palavra possa trazer a você um pouco de força, de alegria, possa trazer a você um momento de reflexão. E se você assim o gostar e ajudou você, compartilhe essa palavra. Nos ajude anunciando a palavra de Deus. E se você quer nos ajudar, entre em contato conosco e assim nós estaremos falando com você. E se você quer a nossa ajuda, coloque lá nos comentários, peça a sua oração, peça para que nós possamos estar intercedendo por vocês. Nós temos um grupo de intercessão que está disposto a orar por você. E esse grupo é um grupo de vigilância, atento à necessidade dos que solicitam a nossa oração, pedindo para que o Senhor intervenha para curar, para libertar, para salvar. Então, pense um pouco sobre essas coisas. Que Deus te abençoe grandiosamente e que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo. Fiquem na paz. Deus os abençoe.